E aí pessoal, tudo bom? Chegou a hora de mais um vídeo de lore. Hoje eu vou explicar a história de Rainworld. Finalmente chegou a hora de falar desse jogo. Eu já vou avisando que a lore de Rainworld ela é bem extensa e até um pouco confusa, então preste muita atenção para você não ficar perdido. Deixa o like aí e bora começar porque tem muita coisa para falar sobre a história desse jogo, mano. Pra quem não tá sabendo, Rainworld é um jogo de plataforma com elementos de sobrevivência lançado em março de 2017 pela Videocult. O jogo se popularizou rapidamente devido à sua ambientação impecável e também à sua dificuldade extrema e injusta. Para vocês terem noção do quão difícil esse jogo é, ele literalmente aparece nos créditos do Getting Over It. E se você não se lembra que jogo é esse, é aquele jogo do caldeirão que é super tranquilo e nem um pouco injusto, né? A ideia do jogo é que você é simplesmente jogado em um ecossistema vivo com vários animais lutando pela sobrevivência. E você joga com um animalzinho que está bem embaixo na cadeia alimentar, o que significa que nesse jogo tudo que se mexe pode te matar. Tá, beleza, vamos ver o que tem pra cá. Ah, velho. Tá, sobe. 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 Ah, mano, fudeu demais. Fudeu. Fudeu muito. Fudeu muito. Corre. Corre. Sai. Eu invoco a dor. O jogo tem uma boa variedade de campanhas que você pode jogar. Cada campanha tem sua própria história e personagens. O jogo base vem com 3 campanhas. A do monge, sobrevivente e a do caçador. Porém, nós também temos a DLC Downpour, que adiciona várias novas campanhas que também podem ser jogadas. Na DLC nós temos o nosso amigo Ribeirinho, Artifice, Thaís Carla, o Mestre das Lanças e o Santo. Aliás, não deixe a carinha fofa desses ratos molhados enganarem você, pois quando você clicar no botão de jogar, você vai passar por uma lobotomia de tanto que você vai sofrer nesse jogo. Pessoalmente, a primeira campanha que eu escolhi foi a do sobrevivente, já que ele é meio que o modo normal do jogo. Então nada mais justo do que começar cobrindo a história dele primeiro, certo? Começando um novo jogo na campanha do sobrevivente, nós somos apresentados com uma cutscene. Nessa cutscene nós conhecemos os Slug Cats, que são os animais que você controla no jogo. Basicamente, o sobrevivente estava com a sua família quando uma tempestade aconteceu e ele acabou caindo em um buraco, se separando de sua família. Então o jogo dá a entender que o objetivo do sobrevivente é se reencontrar com sua família. Logo após a cutscene terminar, você já pode começar a jogar e logo no tutorial você já percebe porque a estética desse jogo é tão impecável. Você começa o jogo em um tipo de complexo antigo e jogando um pouco você consegue perceber que quase todo o cenário do jogo é artificial. Não existem florestas ou ambientes naturais. Quase todo o mapa do jogo é composto por cidades, instalações e complexos antigos. Você também pode acabar descobrindo que o nome Rainworld não se dá à toa, já que após alguns minutos uma grande tempestade vai começar. Sério, essa chuva é tão forte que ela pode literalmente esmagar o seu personagem ou te afogar caso você esteja em uma cobertura. Por isso, você deve fazer o possível para se alimentar, evitar os predadores e, é claro, procurar abrigo o mais rápido possível. Jogando um pouco, você consegue perceber que a maioria dos animais se adaptaram para poder sobreviver nas cidades, assim como eles também aprenderam a se esconder da chuva. Com essas informações, pode-se entender que uma civilização já viveu aqui, porém você não vai encontrar essa civilização em lugar nenhum, indicando que essa civilização foi extinta. Antes de continuar com a história, tem alguns conceitos de Rainworld que vocês precisam entender. Primeiramente, nós temos os ciclos. Esses tais ciclos são mencionados várias vezes no jogo e possuem diversas interpretações. Uma interpretação importante é o ciclo da chuva, não só porque ele transforma os gatinhos em gelatina, mas sim porque ele determina um ciclo que nunca pode ser quebrado. Todo jogo você vai ter que procurar comida e abrigo até começar a chover. Depois disso, seu personagem vai hibernar e esse ciclo vai se repetir eternamente. Porém, a interpretação mais importante do ciclo seria o grande ciclo. Veja bem, Rainworld é um daqueles jogos onde morrer e começar de novo faz parte não só da experiência, como também da história. No mundo de Rainworld, a morte é um conceito inexistente. Quando você morre, você simplesmente reaparece como se nada tivesse acontecido. Isso explica como o Slug Cat e os outros animais reaparecem mesmo após serem mortos.
Mas espera aí, se é impossível morrer, então onde está essa civilização antiga? Bom, vamos falar sobre essa civilização então. O jogo literalmente se refere a essa civilização como Ancients, ou literalmente antigos. Os antigos eram uma civilização muito avançada que viviam nesse planeta sem nome antes do seu protagonista chegar. Foram eles que construíram todas as cidades e complexos que você vê no jogo. Eles também eram afetados pelo Grande Ciclo, o que significa que quando um Ancient morria, ele iria simplesmente reaparecer como se nada tivesse acontecido. Esse conceito de não ter que lidar com a perda pode parecer interessante para nós que estamos acostumados com a morte. Porém, RimWorld representa o conceito de imortalidade como algo ruim e sombrio. Com o passar dos anos, a sociedade dos antigos se tornou muito avançada e eventualmente eles começaram a perder a vontade de viver. Apenas pense um pouco. Imagina você estar vivo por mais de 1000 anos. Eventualmente você chega num estado onde você pensa que já viu tudo e já fez tudo. Nada te interessa mais e encontrar um propósito na imortalidade era algo muito difícil para os antigos. Eles também eram uma sociedade bem religiosa e por isso eles enxergavam o conceito de morte como uma forma de transcender. E como eles eram meio monges, eles acreditavam que se eles se privassem de impulsos e instintos naturais, eles iriam conseguir transcender. Então eles ficavam praticamente sem comer, no NoFap, evitando todo tipo de materialismo, pois eles acreditavam que isso iria fazer eles transcenderem. Inclusive, os ranks que você ganha no jogo toda vez que consegue sobreviver um ciclo representam os 5 instintos naturais. Esse rank é chamado de Karma. Mas isso ainda não explica muito bem como os antigos sumiram, certo? Bom, eventualmente os antigos encontraram um lugar conhecido como Void. O Void era um oceano gigantesco que fica nas profundezas do planeta, um lugar que você inclusive pode visitar no jogo. Esse oceano era composto por um líquido escuro, anômalo e extremamente corrosivo. E os antigos descobriram que as propriedades desse oceano eram tão anômalas que se você entrasse em contato com esse líquido, você morreria e não voltaria mais. Com essa grande descoberta, vários antigos começaram a frequentar as profundezas na esperança de se jogar nesse oceano e simplesmente desinstalar a própria vida. Porém, infelizmente para eles, esse método não era totalmente seguro. Em alguns pontos específicos do mapa, em diversas campanhas, é possível encontrar entidades gigantescas conhecidas como Echoes. A origem desses seres está diretamente ligada a esse líquido corrosivo do Void. Alguns antigos eram mais apegados às suas vidas, alguns se apegavam a lugares, ou talvez outros antigos, e outros eram muito apegados a bens materiais. Então, se você fosse muito apegado e conectado com sua vida e entrasse em contato com esse líquido corrosivo do Void, você iria se tornar um Echo, um ser que está preso entre a vida e a morte, já que o seu corpo seria destruído no oceano do Void, porém a sua consciência continuaria vagando pelo mundo. Então os Echoes que você encontra são literalmente o que restou da consciência dos antigos que tentaram transcender usando o Void, porém foram impedidos pois eles eram muito conectados com suas vidas passadas. Isso assustou muito a civilização antiga e eles não queriam mais entrar em contato com o oceano do Void, pois eles tinham medo de se transformarem em Echoes. Por isso eles decidiram que iriam procurar uma outra maneira de transcender, e esse era o chamado o Grande Problema. O grande problema era tentar encontrar uma forma de descanso eterno sem utilizar o oceano do Void. Foi aí que os antigos começaram a trabalhar em instalações gigantescas que são exatamente as instalações que você vê no jogo. Essas instalações eram chamadas de iteradores. Os iteradores eram basicamente supercomputadores gigantescos que foram programados para resolver o grande problema. Esse problema era tão complicado que dezenas, ou talvez centenas de iteradores foram construídos. A questão é que os iteradores precisavam usar água para continuar funcionando, e como eles eram instalações gigantescas do tamanho de cidades, eles usavam uma quantidade absurdamente grande de água. Após utilizar essa água, os iteradores soltavam uma grande quantidade de vapor na atmosfera, o que começou a causar as tempestades intermináveis que você vê no jogo. Com essas chuvas, a superfície do planeta se tornou um grande pântano inabitável. Então os antigos construíram suas novas cidades no topo dos iteradores, já que as cidades ficavam acima das nuvens e logo não eram afetadas pela chuva. O mais interessante é que você pode ver essas cidades no jogo e na campanha da Artifice você pode até mesmo visitar essas cidades. Tá, mas e aí? O que aconteceu com os antigos depois disso? Bom, eles continuaram vivendo suas vidas nas cidades até que um belo dia
todos os antigos simplesmente desapareceram. Existem várias teorias que tentam explicar isso, mas o fato é que os antigos simplesmente sumiram, deixando para trás apenas suas cidades, instalações e, é claro, os iteradores. Inclusive, o mapa do jogo se passa entre o território de 2 iteradores. Os iteradores continuaram funcionando mesmo com a partida dos antigos, e agora eles não recebiam mais ordens, e o seu único propósito era tentar resolver o grande problema. Eles tinham um sistema de comunicação e eles passaram vários ciclos tentando encontrar uma solução. Entretanto, não importava quantos experimentos eles fizessem, eles não conseguiam resolver o grande problema de jeito nenhum. O que fez eles começarem a ficar meio birutas. Afinal, eles estavam sentindo exatamente o que os antigos sentiam antes. Eles se sentiam vazios e sem propósito, já que a única função deles era tentar resolver um problema que não tem solução. Foi aí que um dia, um iterador conhecido como Sliver of Straw, eu espero ter falado esse nome corretamente, teria finalmente conseguido encontrar uma solução para o grande problema. Então ela avisou todo mundo no sistema de comunicação de que uma solução era possível, e depois disso ela simplesmente morreu, ou transcendeu se você preferir assim. Ao que tudo indica, ela teria usado a solução nela mesma para conseguir transcender e completar sua missão. O problema é que ela não compartilhou a solução com os outros iteradores, o que deixou todo mundo coringando. É importante lembrar que os iteradores não podiam se autodestruir. Os antigos teriam colocado uma espécie de código que impedia os iteradores de se autodestruir. É mais ou menos aí que nós somos introduzidos aos nossos protagonistas. O jogo se passa entre o território de 2 iteradores, um deles sendo chamado de Five Pebbles e a outra sendo chamada de Moon. Basicamente, o Pebbles já estava cansado de tudo. Ele tinha perdido as esperanças em encontrar uma solução para o grande problema e ele começou a trabalhar em uma forma de conseguir se autodestruir. Ele basicamente queria criar um organismo que iria destruir o Pebbles e realizar sua autodestruição. O problema é que para fazer isso, nosso amiguinho Pebbles precisava de muita água. Então ele resolveu pegar emprestado a água do iterador vizinho, que era a Moon. O problema é que isso fez com que a Moon ficasse sem água para poder funcionar. Então a Moon começou a tentar entrar em contato com o Pebbles para que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo, afinal sem aquela água a estrutura da Moon iria acabar colapsando. Foi aí que a Moon teria tentado uma comunicação forçada com o Pebbles. O problema é que ela teria feito isso no pior momento possível, já que essa chamada teria atrapalhado Pebbles em seu experimento, fazendo com que seu experimento fosse um fracasso, criando assim o que é chamado de rot, ou podridão. Sabe esses monstros bizarros que você encontra perto da estrutura do Pebbles? Esse é o rot, um ser que está literalmente devorando o Pebbles e os outros animais. Então o Pebbles começa a usar o que restou da água para tentar expulsar a podridão de suas instalações. Isso explica porque você encontra o rot no lixão. O problema é que isso não funcionou muito e o Pebbles começou a ser consumido pelo rot. Mas aí você deve estar pensando, ué, mas qual o problema? Morrer não era exatamente o que ele queria? Por que ele está preocupado? Bom, já você vai entender exatamente por que o Pebbles não quer ser consumido pelo rot. Enfim, depois de toda essa história começam as campanhas do jogo. A primeira campanha que eu joguei foi a do sobrevivente, mas cronologicamente ela não é a primeira. A primeira campanha a acontecer na história é a do Spearmaster, ou Mestre das Lanças. O Spearmaster é o primeiro Slugcat a pisar nas instalações do Pebbles, e ele é basicamente um mensageiro criado para entregar uma mensagem para o Pebbles. Ele foi criado por um iterador chamado de Sans. Esse iterador teria escrito uma mensagem para o Pebbles, basicamente pedindo para ele parar o que ele estava fazendo, ou seja, roubar a água que a Moon precisava para continuar funcionando. Sua missão na campanha do Spearmaster é chegar até as instalações do Pebbles e entregar a mensagem para ele. Após escalar a estrutura do iterador, você pode entregar a mensagem para o Pebbles. E ele não fica muito feliz com isso, na verdade ele fica muito puto e expulsa você de sua câmara. Ele também fecha de vez as comunicações com os Sans e eles provavelmente não vão se falar de novo, o que indica que ele não gostou muito de qualquer que fosse essa mensagem. Agora o Spearmaster deve ir até o outro iterador da região, Moon. Para isso você deve atravessar várias regiões da instalação, chegar num litoral onde você vai encontrar uma grande estrutura. Entrando dentro dessa estrutura é possível
chegar até a Moon. Entrando na sala dela, ela vai te pedir um favor. Ela sabe que sua instalação não vai durar por muito tempo sem a água e ela quer se despedir dos seus amigos iteradores. Porém, ela não pode fazer isso, já que ela perdeu acesso à rede de comunicações. Por isso, ela pede que você leve sua mensagem de adeus até uma torre de rádio para que ela possa se despedir de seus amigos. Chegando nessa torre, você pode ver a última mensagem de Moon e a campanha do Spearmaster acaba. Logo em seguida, nós temos a campanha da Artifice. A campanha da Artifice acontece pouco tempo depois da do Spearmaster e basicamente ela tem uma missão de vingar os seus filhotes, já que eles foram assassinados por uma tribo de animais conhecida como Scavengers. A campanha dela não é muito relevante para a história, porém se você ir para o litoral, você descobre que a instalação da Moon colapsou e que você não pode mais interagir com ela. Depois disso, nós temos a campanha do Caçador do jogo base. Assim como o Spearmaster, o Caçador é um Slugcat criado por outro iterador conhecido como SAR. O SAR teria criado o Caçador para realizar uma missão de resgate na Moon. Sua missão é entrar dentro da estação colapsada da Moon e entregar a ela um item especial que fará com que ela volte a funcionar parcialmente. Um fato interessante é que o Caçador parece estar infectado com Rot, o que significa que se você demorar demais para completar sua missão, o Caçador vai ser consumido pelo Rot e você vai perder o controle do personagem. A próxima campanha na história é a do Guloso, ou Taiskarla para os mais íntimos. O Guloso tem como objetivo sair das instalações e voltar para casa com os outros Slugcats. Basicamente, você tem que ir até o Pebbles, o que vai fazer com que ele abra os portões da instalação, permitindo que você saia da instalação do Pebbles e volte para casa. O Guloso pode até não ser o personagem mais relevante para a história, porém ele apresentou uma solução para o grande problema, que é simplesmente aproveitar a vida. O Guloso não quer morrer, ele não quer sair do ciclo, ele quer aproveitar a vida que ele tem dentro do ciclo e viver assim eternamente. No final da campanha do Guloso, ele volta para casa e começa a viver uma vida feliz. Aí nós finalmente temos a campanha do Sobrevivente, o Slugcat que estava procurando por sua família. Basicamente, para zerar a campanha do Sobrevivente, você deve descer até as profundezas e entrar dentro do Oceano do Void. Para fazer isso, primeiro você precisa falar com o Pebbles. Depois disso, ele vai permitir que você entre nas profundezas. Após entrar dentro do Oceano do Void, você vai se encontrar em um lugar completamente escuro, até que aberrações gigantescas parecidas com minhocas vão aparecer ao fundo. Essas criaturas gigantes que aparentam viver dentro do Oceano do Void são chamadas de Void Worms, e não se sabe quase nada sobre elas. Basicamente, uma dessas minhocas vai te levar para um lugar onde você vai encontrar outros Slugcats que são bem parecidos com o Sobrevivente. Se você zerar a campanha do Guloso, você pode sair da instalação com o Sobrevivente e você pode encontrar o que seria a antiga casa do Sobrevivente. Chegando lá, uma cutscene bem triste vai tocar, onde o Sobrevivente chega em casa descobrindo que sua família já foi embora. O mesmo acontece com o Monge. O Monge é na verdade o irmão do sobrevivente que teria abandonado sua família para se reencontrar com seu irmão. Com ele, você também tem a opção de entrar no Void e transcender usando os mesmos métodos que o sobrevivente. No final do Monge, após entrar dentro do Oceano do Void, o Monge também vai se encontrar com as Void Worms e vai ser levado até o seu irmão, se reencontrando com ele e terminando a sua campanha. Assim como o sobrevivente, o Monge também consegue sair das instalações do Pebbles e encontrar sua casa antiga, onde ele vai se reencontrar com seu irmão. Então pode-se dizer que de certa forma o Monge tem um final feliz. Agora nós temos a campanha do Ribeirinho. Essa é uma campanha muito importante. Você começa o jogo no sistema de drenagem e a sua primeira missão como ribeiro deve ser visitar o Pebbles. Isso é bem desafiador considerando que agora o mundo está diferente. Os ciclos ficaram bem mais curtos e agora continua chovendo mesmo após a hibernação. Então chegar no Pebbles com toda essa chuva é realmente muito desafiador. Porém, eventualmente o ribeiro consegue entrar nas instalações do Pebbles e entrando lá, você descobre que o Rot está consumindo o Pebbles e que ele está quase colapsando. Se você tentar falar com o Pebbles, ele vai te pedir um favor. O Pebbles possui uma Power Cell dentro de sua instalação, que é como se fosse uma bateria de emergência.
O Pebbles vai pedir para você coletar essa Power Cell e levar ela para a Moon. Basicamente o Pebbles se arrependeu de tudo que ele fez e agora ele quer se redimir com a Moon. Então você deve pegar a Power Cell e levar ela até a Moon. Chegando na Moon, você deve entrar nas ruínas de sua instalação para instalar a Power Cell. Após fazer isso, a Moon vai conseguir boa parte de seus sistemas de volta e vai conseguir voltar a funcionar parcialmente. Essa Power Cell era a única coisa que estava mantendo o Pebbles funcionando e sem ela é bem possível que ele vá colapsar. É aí que nós temos a última e talvez a campanha mais confusa de Rain World, a campanha do Santo. A campanha do Santo começa com uma cutscene e o mais curioso é que essa cutscene se passa dentro do Void. O Saint aparece olhando para um símbolo. Esse é o símbolo do Karma Máximo, que é aquele rank que você consegue toda vez que você sobrevive um ciclo. Então nós podemos entender que o Saint quer muito ter o Karma Máximo, certo? Sua missão deve ser procurar e encontrar os ícolos para tentar maximizar o seu Karma. Você começa a campanha do Saint em um lugar congelado e parece que uma era do gelo está acontecendo no mundo. Não há mais chuvas, porém o mundo vai ficando mais frio com o passar do ciclo e você ainda precisa hibernar para o ciclo voltar ao normal. Se você tentar ir até o Pebbles, você descobre porque não há mais chuva. O Pebbles simplesmente não está mais ali. Basicamente o que aconteceu foi que o Rot terminou de consumir o que havia restado do Pebbles e sua instalação acabou caindo e se chocando com outras regiões do mapa. Porém, o Pebbles não morreu. Você pode encontrar ele sozinho em um estado parecido com o da Moon. Ele está tão debilitado que ele mal consegue falar com você. E tudo que ele faz é ficar tocando uma música que ele gosta para passar o tempo. Eu acho que isso explica porque o Pebbles estava tão preocupado com o Rot. Ele queria sim ser destruído, mas o Rot não iria destruir o Pebbles. Iria apenas danificar ele e colapsar suas instalações, porém sem matá-lo. E mesmo depois de tudo que o Pebbles fez, é meio difícil não sentir pena dele. Explorando as novas regiões que agora estão congeladas, você encontra íconos que têm diálogos exclusivos, até que eventualmente o Saint consegue chegar até o Karma Máximo. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Quando você chega no Karma Máximo, o Santo meio que dá uma mini transcendida e ele ganha a habilidade de voar e de transcender outras criaturas. Isso mesmo, você pode matar os animais de vez na campanha do Santo. Inclusive, esse poder é tão forte que você pode usá-lo no Pebbles e na Moon e eles vão simplesmente morrer. Após conseguir o Karma Máximo, tudo o que resta fazer é descer no Void. O problema é que o Void não existe mais. Você vai encontrar um lugar chamado Rubicon, no lugar onde deveria estar as profundezas. Não existe uma explicação muito certa sobre o que é esse lugar, mas a minha teoria é que esse é um lugar criado pelo próprio mundo para aprisionar o Santo. Afinal, ele desenvolveu a habilidade de quebrar o grande ciclo, algo que não deveria acontecer. O jogo vai constantemente ficar spawnando os predadores mais fortes em uma tentativa de parar o Saint. Porém, eventualmente você consegue chegar no Void. E assim como os outros Slug Cats, você é recebido por uma Void Worm. Porém, o Saint simplesmente usa os seus poderes e elimina a Void Worm. Depois disso, ele simplesmente reaparece no lugar onde ele começou a campanha. E você consegue perceber que os iteradores também foram destruídos. Afinal, se você for olhar no fundo, os iteradores que antes existiam na distância agora estavam colapsando, terminando assim a campanha do Saint. Bom, eu acho que eu ainda devo muitas explicações aqui, certo? Primeiramente, o que causa esse grande ciclo? Quem são as Void Worms? Bom, no jogo não tem uma explicação muito clara sobre o que é tudo isso. Existem apenas teorias e nada é muito confirmado. A minha teoria é que as Void Worms são os seres responsáveis por causar o grande ciclo. Eu acredito que eles são seres que podem se alimentar de memórias ou de sentimentos, e para poder continuar se alimentando, elas concedem imortalidade aos animais. Até porque, quem vai até o Void tem a intenção de morrer, ou seja, você não pode mais extrair sentimentos desse alguém. Por isso que a maioria dos antigos que entraram em contato com o Void simplesmente morreram, já que eles eram descartáveis e não eram mais úteis para as Void Worms. E aqueles que ainda tinham algum motivo para viver foram aprisionados, afinal eles vão viver eternamente pensando sobre suas vidas passadas.
o que significa energia infinita para as Void Worms. Pode ser também que as Void Worms tentem recompensar quem chega até o Void, pois parece que quando você entra em contato com o Void, o seu maior desejo se realiza. O sobrevivente encontra outros da sua espécie quando entra no Void. O monge consegue se reencontrar com seu irmão. O caçador volta para o seu criador, a artifício consegue se despedir de seus filhotes e o santo consegue o karma máximo que ele tanto queria. Mas espera aí, já que é assim, então por que os antigos morreram quando entraram em contato com o Void? Simples, pois o maior desejo deles era morrer. Essas são apenas algumas teorias que eu tenho para tentar explicar a natureza do Void e das Void Worms, porque não tem uma explicação muito certa sobre eles dentro do jogo. Como você pode ver, a história desse jogo ela é muito extensa, muito confusa, teve muita coisa que eu tive que resumir, afinal se eu fosse explicar a história inteira esse vídeo ia ter mais de 2 horas. Muitas coisas eu abreviei, então eu fiz o meu melhor para tentar fazer esse vídeo ficar fácil de entender. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a história e que você tenha gostado desse vídeo. Mas esse aqui é um resumão da história de Rainward. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque a história é bem confusa e pode muito bem ser que você não tenha entendido alguma coisa. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou!